Bom, um último comentário sobre a questão da greve geral, né? Foi convocada a greve geral para o dia 30, o que em si é positivo, né? A convocação de uma segunda greve geral. No entanto, nós temos que analisar o seguinte, que do ponto de vista do desenvolvimento da luta contra o governo golpista, essa convocação da segunda greve geral, ela assinala muito claramente que nós estamos aí marcando passo no mesmo lugar. Não há um movimento adiante, né? A greve geral foi convocada, de novo, por um único dia. Foi convocada no dia 30 porque se prevê que seria a votação da reforma trabalhista. Quer dizer, é um ato público demonstrativo, de novo, sobre o Congresso. Quer dizer, você teve uma greve geral. Se você chamasse uma segunda greve geral de 48 horas, você estaria, né, assinalando para toda a população, para o governo, para o Congresso, que está se desenvolvendo um movimento no sentido de uma ampliação da luta. Agora, chamar a mesma greve geral na sexta-feira, a mesma sexta-feira, que é assim, a véspera do fim de semana, para coincidir com uma votação no Congresso Nacional e tudo mais, dá a impressão que é só para impressionar os deputados. Em grande medida, aqui, nós temos que dizer o seguinte, isso daí é o resultado da presença dentro do movimento de luta da greve geral da Força Sindical, que apoiou o golpe, que é a favor da reforma trabalhista, que todo mundo sabe, eles querem negociar um ou outro pontinho da reforma trabalhista, que foi negociar com o Temer, quando o Temer ainda não aparecia, né? Eles conseguiam disfarçar o caráter absolutamente podre do Temer, tal, num primeiro momento. E, logicamente, que essa é a política própria da Força Sindical. Fazer uma coisa limitada para poder ir lá, junto aos deputados, negociar alguma coisa da reforma trabalhista. Esse daí é outro beco sem saída. O que o movimento precisa é de um plano de lutas que se desenvolva, que aponte no sentido de uma ampliação da luta, porque senão nós estamos aqui um ato público subordinado ao que está acontecendo no Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai votar, dia de paralisação para impressionar os deputados. O Congresso Nacional vai votar, manifestação. O Congresso Nacional vai votar, outra manifestação. É assim. O Congresso, tudo depende do Congresso, e nós temos que aqui impressionar os deputados para que eles vejam que o povo é contra, como se, né, aquela quadrilha de criminosos que está lá, vendo que o povo é contra, vai se sensibilizar. Não se trata disso daí. Eles já têm a ideia de que o povo é totalmente contra. Eles procuram encontrar uma maneira aí de ou manobrar para não dar a impressão de que eles são os culpados pela coisa, ou receber o suficiente para que valha a pena o desgaste que eles vão sofrer diante do povo. Esse é o Congresso, e mais nada. Então, ter uma política que está subordinada ao Congresso é um erro total. Quer dizer, nós apoiamos a greve geral, logicamente, do dia 30, vamos convocar o pessoal a entrar em greve, mas é urgente uma definição de um plano de luta que progrida, que evolua, que aponte no sentido de uma ampliação da luta. As reformas, os golpistas não vão parar diante de manifestações. Nós já vimos esse filme. Quem viveu a época do governo FHC lembra que o FHC chamava aí a privatização do mundo. Então, agora vamos privatizar o mundo e colocar todo mundo para fora. Aí o PT, a CUT e o PCdoB chamavam um ato no dia do leilão, em frente da Bolsa no Rio de Janeiro, onde o mundo todo ia ser privatizado,
e o cara privatizava. Botava a polícia lá na frente e pronto. Era inútil aquilo lá. Era uma política inútil. Naquela época nós criticamos muito essa política. E o que era mais irritante ainda do que isso é que sempre aparecia um gaiato lá que ia para cima da polícia no dia que o cara ia bater o martelo do leilão, que estava tudo já acertado, para levar umas cacetadas na cabeça e aparecer no jornal lá com sangue na testa e tal. Não, tudo bem, se fazer de herói, tudo bem, maravilhoso. Se tiver bastante gente trouxa que acha que você é um herói, porque no último minuto, tal, antes do cidadão consumar o estupro, você correu lá e gritou, ótimo. Mas o problema aqui é o seguinte, nós precisamos de uma política que realmente seja efetiva na luta contra o que está acontecendo aqui. O FHC privatizou tudo o que ele quis privatizar. E os atos públicos eram sempre assim. Na frente da bolsa, no dia do leilão, isso aí... Bom, vocês têm ideia de quantas vitórias teve essa política aí, né? 0. Isso não resolve nada. E o pior agora é o seguinte, o FHC, tudo bem que era um governo que era quase uma ditadura, mas não teve, digamos assim, um golpe do tamanho que teve esse, de derrubar o outro governo para ele entrar. Teve golpe também, porque a eleição dele foi uma sujeira total. Mas era um governo, digamos assim, mais normal. Esse aqui não, nós temos um processo golpista. Nós temos uma crise internacional, nós temos uma tentativa de golpe em vários países, nós temos uma tendência do imperialismo de atacar as liberdades democráticas, etc. e tal, uma ofensiva muito, muito mais profunda do que a época do FHC. Então, essas medidas, iguais àquela, elas vão ter um efeito ainda menor do que tiveram aquelas medidas naquela época.